Hoje a gente vai mergulhar num relatório da Greely Research que desenha um cenário bem complexo, um grande choque energético em 2026. E olha, não é uma crise qualquer. É um evento que pode ter consequências estruturais bem profundas, principalmente para a economia brasileira. Antes de começar, aquele aviso de sempre. Isso aqui é uma análise de um relatório técnico, tá? Não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento. A ideia é a gente entender juntos o que pode estar em jogo. Tudo começa aqui, com este número. $141,36. Esse foi o preço do barril de petróleo Brent à vista no dia 12 de abril de 2026. Um valor que não só abalou os mercados, mas que foi o estopim de uma crise que pode ser diferente de tudo que a gente já viu. Para a gente conseguir entender o impacto real desse evento, nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender a anatomia desse choque. Depois, como é que ele vira o centro do dilema da inflação aqui no Brasil. Na sequência, vamos ver quem ganha e quem perde nessa história, porque sempre tem os dois lados. E por fim, vamos tentar entender qual é a nova realidade estratégica que surge depois de tudo isso. Então vamos lá, começando pelo ponto que talvez seja o mais importante de todos. Esse choque de energia é fundamentalmente diferente dos outros que a gente já viu na história. A questão aqui não é falta de produção, é uma crise de logística. O gatilho que disparou tudo isso foi geopolítico. O fracasso das negociações de paz em Islamabad levou a intervenções navais que, na prática, fecharam uma das rotas de energia mais importantes do mundo. Pensem só, 20% de todo o petróleo e gás natural liquefeito do planeta, de repente, paralisados. E isso nos leva a um conceito que é chave para entender a situação. Um choque midstream. Na indústria do petróleo, midstream é a parte do transporte e do armazenamento. Ou seja, o problema não era a falta de petróleo nos poços. O petróleo existia. O problema era um nó logístico gigantesco que impedia esse petróleo de chegar ao seu destino. A consequência física e imediata disso é o que chamam de fenômeno tank top. É bem simples de entender. Com a rota bloqueada, os tanques de armazenamento lá nos países produtores simplesmente encheram até a boca. Não tinha mais onde guardar. Isso forçou países como o Iraque a cortar a produção em 70%. Eles tinham petróleo, só não tinham como escoar. E para não restar nenhuma dúvida da gravidade da situação, Fatih Birol, que é o chefe da Agência Internacional de Energia, foi categórico. Ele disse que, por causa da complexidade das nossas cadeias de suprimentos hoje, esse evento é maior e mais disruptivo do que as famosas crises do petróleo dos anos 70. Ok? O cenário global está desenhado. Agora, vamos trazer essa discussão para casa. Como é que esse terremoto geopolítico lá do outro lado do mundo se transforma no epicentro da economia aqui no Brasil? A resposta, como quase sempre, está na inflação. A consultoria Alcer Research foi lá e modelou 3 caminhos possíveis para a nossa economia. O cenário base, que eles consideram o mais provável com 55% de chance, já projeta uma inflação de 4,8% e juros de 13%. Mas o grande risco, o que tira o sono de todo mundo, é o cenário adverso. Com 30% de probabilidade, o petróleo poderia ir para mais de $130, e aí a inflação aqui passaria de 6%, forçando a nossa taxa de juros para quase 15%. A pressão na política monetária fica muito clara aqui. A diferença entre um juro de 13% e um de quase 15% é brutal. Esse patamar mais alto significaria um freio de mão muito mais forte e prolongado na economia, tudo isso para tentar controlar uma inflação que veio de fora. Bom, toda crise acaba criando uma grande divisão. O relatório da Greely Research é bem claro ao apontar os setores e as empresas que, na verdade, podem se beneficiar desse caos. Vamos dar uma olhada em quem são os vencedores. De cara, a gente pensa nas empresas de petróleo e gás, né? Petrobras e Prio, por exemplo, aparecem com recomendação de compra, o que faz todo sentido. Mas o grande destaque, a tese de alta convicção do relatório, não está aí. Está em outro lugar, no setor sucroenergético. É isso mesmo, mais de 111%. Esse é o potencial de alta que o relatório identifica para São Martinho, a SMTO3. É um número que salta aos olhos e, claro, precisa de uma boa explicação. E a lógica por trás disso é puramente técnica. Quando o preço do petróleo vai para a estratosfera, o nosso etanol se torna extremamente competitivo. A paridade de preço dele com a gasolina ultrapassa aquele limite famoso de 75%, o que faz a demanda e as margens da empresa dispararem para níveis recordes. Agora, vamos virar a página e olhar o outro lado dessa moeda. Porque se existem grandes vencedores, também existem setores que enfrentam consequências, catastróficas. Vamos ver quem são os grandes perdedores. Esse slide aqui
mostra de forma gritante o contraste entre resiliência e fragilidade. De um lado, a São Martinho, com uma dívida super controlada, de 1,3 vezes o que ela gera de caixa. Do outro, a Azul, operando com uma alavancagem que o relatório classifica como perigosa, de 4,7 vezes. Numa crise, gente, essa diferença é crucial. E o resultado dessa fragilidade toda é devastador. O relatório chega a projetar, num cenário de estresse, um preço-alvo de apenas 90 centavos para a ação da Azul. É um colapso quase total do valor da empresa. O setor aéreo, coitado, enfrenta uma verdadeira tempestade perfeita. O custo do combustível, que é o principal gasto, dispara 55%. As empresas já operam super alavancadas, com dívidas altas. Isso leva a cortes na nota de crédito e cria um risco real de precisarem emitir mais ações, diluindo o valor para quem já é acionista. Diante de tudo isso, o mercado não volta a ser o que era. A crise acaba redefinindo as regras do jogo. Então, qual seria o novo manual, a nova estratégia para conseguir navegar nessa realidade? O ponto de partida é a conclusão do relatório de que o petróleo não deve voltar ao patamar antigo. Os custos de seguro mais altos e a necessidade de estoques estratégicos maiores criam um novo piso de preço. Basicamente, o preço estrutural sobe da faixa de 60 a 70 dólares para a casa dos 80 a 95 dólares por barril. Com base nisso, a estratégia final do relatório pode ser resumida em 3 passos bem claros. Primeiro, ter uma exposição maior a empresas que produzem energia. Segundo, proteger a carteira com ativos reais do agronegócio, como o setor sucroenergético. E terceiro, reduzir a exposição a setores que são muito dependentes de combustível fóssil, como transportes. E para fechar, o relatório deixa um calendário com alguns eventos para a gente ficar de olho. No dia 13 de abril, o Boletim Focus vai dizer se o mercado já começou a precificar esse cenário mais pessimista. E no dia 24, o IPCA 15 vai nos dar uma pista se a alta dos combustíveis já está contaminando o preço dos fretes e dos alimentos. E assim, essa análise da Greeley Research nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que vai muito além do mercado financeiro. O choque de 2026 pode ter redefinido o que a gente entende por risco. A grande questão que fica no ar é, será que estamos preparados para essa nova realidade? Uma realidade que parece ser bem mais volátil?